Exercício, suplemento, rotina e alimentação. Nesse vídeo eu vou falar absolutamente tudo o que você precisa fazer para conseguir deixar sua testosterona no máximo de maneira completamente natural. A sua testo vai ficar tão alta que vão até estar te chamando de fake nerd por aí e você nem vai saber o que está acontecendo. E caso você não saiba, a testo talvez seja o seu principal aliado para estar gerando massa muscular e perder gordura. E no final do vídeo eu vou estar falando para vocês um combo que eu mesmo fazia que deixou a minha testo lá em 1000. Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. E não te preocupa, para ter sua testo alta, você não precisa se alimentar igual o Liver King, que é um americano que come basicamente carne crua. Ele acha que a gente está se conectando com os nossos ancestrais por causa desse tipo de alimentação, aumentando a testo, entre outras coisas com isso. Não precisa disso. Hoje a nutrição evoluiu tanto que a gente já sabe que basicamente para ter uma boa testosterona de alimentação a gente só precisa de boa ingestão de gorduras de qualidade. Sendo dessas gorduras boas, 30% de gorduras saturadas e os outros 70% você vai ter que mesclar entre gorduras poliinsaturadas e também gorduras monoinsaturadas. As gorduras poliinsaturadas, por exemplo, a sardinha e o salmão. Já nas gorduras monoinsaturadas, a gente tem, por exemplo, o azeite de oliva e também o amendoim. Agora pega um papel e uma caneta e anota, porque eu vou te falar quais são as melhores gorduras, quais que são as principais comprovadas em experimentos e laudos para deixar sua testosterona no máximo. Eu vou falar as 5 principais, então começando com o quinto lugar, que é o amendoim. E em quarto lugar, quarta melhor gordura de todas é a gordura do abacate, tá? As duas são gorduras monoinsaturadas, são bem parecidas. A gordura do abacate teve uma diferença um pouquinho superior à gordura do amendoim. Já em terceiro lugar, agora a poliinsaturada. Então, se você tiver qualquer gordura de peixe na sua dieta, rotina, é muito bacana. Pode também estar suplementando ela, comprando o óleo de peixe, por exemplo. A gordura do peixe ela é bem bacana também e ficou em terceiro lugar com as melhores gorduras para gerar testosterona. Em segundo lugar, nós temos os ovos. Os ovos eles são gordura saturada, mas como eu disse, 30% da sua gordura diária saturada é bacana, tá? Vamos cancelar esse mito aí por aí que tem de que gordura saturada faz mal. Para quem quer gerar testosterona, a gordura saturada ela é importantíssima e precisa ser de qualidade. E, em primeiro lugar, o azeite de oliva extra virgem. Mas cuidado, tá? Tem alguns que são fraudados e aí eu vou te dar um exemplo de 2 azeites de oliva que eu conheço que eu lembro de cabeça, que são azeites de oliva de qualidade, comprovados em laudo que eles funcionam, que é o Andorinha e o Galo. Pesquisa no Google mesmo, vai lá no Google e pesquisa quais azeites de oliva que são comprovados a sua eficácia em laudo. E aí você vai ter uma lista ali no Google mesmo de todos os azeites de oliva que já foram comprovados e qualquer um deles vai estar sendo bom. Tenta manter dentro daquela lista, porque se você consumir qualquer outro, eu já não posso dizer para você que ele vai estar te ajudando a gerar sua testosterona. E como eu disse, o azeite de oliva é o melhor alimento para você consumir e gerar testosterona. E já a quantidade, se por acaso você faz uma dieta calculada, é bem tranquilo. 1 grama de gordura para cada quilo corporal seu é o indicado e é o que eu uso tanto na minha rotina quanto de outras pessoas para fazer ali a manutenção e gerar hormônios. 1 grama de gordura para cada quilo corporal. Por exemplo, se você pesa 100 quilos, 100 gramas de gordura na sua dieta diária, tá? Já sobre os alimentos que você tem que evitar e não pode comer de jeito nenhum para a sua testosterona, faz mal, são basicamente qualquer gordura que não é de qualidade. Como que você vai saber quais gorduras não são de qualidade? Vou dar alguns exemplos para você. Azeite, no caso, o óleo vegetal, né? E aí já vem junto as frituras. Qualquer fritura vai ser o azeite ou, na maioria das vezes, o óleo vegetal superaquecido. É uma gordura saturada que faz mal e vai abaixar os seus níveis de testosterona, fazendo com que você perca massa muscular e ganhe gordura. Então, tenta evitar ao máximo esse tipo de alimento. Qualquer alimento ultraprocessado, por exemplo, com salgadinhos, esse tipo de alimento vai abaixar sua testosterona. Claro, dá para consumir na sua dieta, mas não é bom você ter níveis altos, sabe? Quanto menos, melhor. Esse tipo de alimento, quanto menos consumir, melhor. Qualquer tipo de carboidrato e proteína de qualidade na sua dieta não vai nem interferir positivamente nem negativamente, não em grandes números, vamos dizer assim. A sua testosterona não vai ser tão influenciada assim. O açúcar, ele não é que ele em si vai te fazer mal. O açúcar não tem nada ligado a baixar a testosterona. Porém, quando você consome açúcar em excesso de alto índice glicêmico, que é o caso do açúcar e da farinha branca, você vai estar desbalanceando a sua insulina, que vai, consequentemente,
basicamente desbalancear todos os seus outros hormônios, fazendo com que você abaixe a sua testosterona e aumente, por exemplo, a sua progesterona, que é o hormônio que vai fazer você acumular gordura e perder massa muscular, que é basicamente o oposto do que você vai estar querendo, né? Outro alimento que obviamente vai fazer mal para sua testosterona é o álcool. Claro, como eu disse, tudo em quantidade normal, ou melhor dizendo, em quantidades aceitáveis, não vai ser tão responsável assim. Mas é bom dizer que quanto menos desse tipo de alimento, melhor. Sobre a suplementação, na verdade é bem simples. O que você precisa entender sobre a suplementação é, se você tem todas as suas vitaminas em um bom nível, você vai estar ajudando o seu corpo a produzir testosterona. Ou seja, falando em suplementação, um multivitamínico vai vir muito bem sim. Porque às vezes, mesmo com uma alimentação bem balanceada, às vezes falta alguma vitamina aqui e ali. E se você, por acaso, suplementar com um multivitamínico, você vai estar garantindo que suas vitaminas estão bem e ajudando o seu corpo a produzir mais testosterona. Já por outro lado, a gente pode estar falando de, por exemplo, alguns suplementos especificamente que aumentam a sua testosterona e não existe nenhum comprovado com eficácia na ciência que possa garantir para você uma funcionabilidade grande em pessoas com a condição de, vamos dizer assim, saúde em dia. Raízes africanas, como por exemplo a ashwagandha, elas têm algum aumento em testosterona, mas digamos que seja o quê? 0,1%? Isso praticamente não faz diferença. São suplementos que são muito recentes, pouco se tem informação sobre isso ainda, mas a informação que se tem é que esses alimentos não tem nada comprovado de grande eficácia, tá? É bom deixar claro porque muita gente acha que isso vai fazer muita diferença e na verdade, às vezes pouca diferença faz. O exercício talvez seja a parte mais fácil de tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, porque qual é o seu foco? Você precisa focar em exercícios de força, progressão de carga. Por exemplo, na musculação, que é o melhor exemplo que eu posso te dar, se você fizer musculação e focar em progressão de carga na academia, o que vai acontecer é que basicamente o seu corpo vai aumentando a sua testo gradualmente, junto com a sua força. O seu corpo muda de acordo com as condições que você expõe ele. Por exemplo, o seu corpo não sabe a diferença de um levantamento terra, de um leg press, ou até de, por exemplo, um agachamento. Ele não entende qual é a diferença disso, por exemplo, para estar fugindo de algum animal selvagem super feroz que está querendo comer você. Claro, você tem que tentar ensinar para o seu corpo que todas as vezes precisa cada vez mais fazer força. Então focar nesse tipo de exercício com muita carga e, claro, focar em progressão de carga dentro da musculação, dá um ênfase em treinos de perna, porque é o que você mais vai aplicar força. Se você fizer isso, você está mostrando para o seu corpo que precisa de mais força. Ele vai automaticamente aumentar a sua testo para te dar mais força. É isso que funciona. É assim que seu corpo ele responde a estímulos. Se você, por exemplo, não pede para o seu corpo, se você não mostra para o seu corpo que você realmente precisa de mais testosterona, que você precisa de mais força, ele não vai dar isso para você. Ele vai evitar esforços desnecessários. Já no caso de, por exemplo, você está precisando de mais testo, de mais força, ele acha que isso é questão de vida ou morte, ou seja, ele vai estar te dando mais testosterona, influenciando o seu corpo ali a produzir mais testosterona e te deixando com a testo mais alta possível. E para fechar com chave de ouro, você tem que focar numa rotina o mínimo estressante possível. Claro, eu sei, essa é a parte mais difícil de todas, sem dúvida. Mas, por exemplo, se você deixar o like nesse vídeo aqui, você vai estar me deixando feliz e menos estressado. E por isso, eu vou conseguir fazer conteúdos cada vez melhores aqui para o YouTube, porque basicamente é assim que o YouTube funciona. Ele vai pegar um conteúdo e ver a partir dos likes, por exemplo, a relevância e o quão bom aquele conteúdo é. Então, se você quer me deixar relevante aqui dentro da plataforma e ajudar mais pessoas, deixa o like aqui, vai estar me ajudando muito e assim eu posso estar ajudando você também, fazendo mais conteúdos de qualidade, beleza? Mas pelo menos 7 a 8 horas de sono por dia é o que você precisa para estar conseguindo ali descansar bem e ajudar o seu corpo a produzir hormônios, porque é no horário que você dorme que ele vai estar fazendo isso por você. Outra coisa que é importante também falar, que não é só 7 a 8 horas de sono à toa, você precisa, por exemplo, 1 hora antes de dormir, de preferência largar o celular ou computadores assim. Esse tipo de coisa vai fazer com que você durma pior, você precisa dormir essas 7 a 8 horas bem. Então, se você quer dormir bem, quer ajudar o seu corpo a produzir testosterona, você precisa
precisa focar em dormir, não ficar mexendo no celular na cama. Quando você vai dormir, é para dormir, beleza? Isso vai ajudar o seu corpo também a produzir testosterona. E quanto àquele combo que eu falei para vocês que eu fazia, que deixou minha testo em 1000, como que você pode estar replicando esse combo? O que é esse combo? O que eu fiz? O que é tão interessante assim? Que milagre, que descoberta que eu fiz que fez eu conseguir ter tanta testo? Basicamente é unir todas essas coisas que eu falei para vocês, mas de uma maneira específica, com um plus, com um negocinho a mais aqui. E esse negocinho a mais é fazer tudo isso numa estratégia específica. Eu ia treinar à noite, eu focava em progressão de carga, fazia o máximo de força possível que eu podia nos meus treinos, e aí o que acontecia? Eu voltava do meu treino cansado e com fome. Já o meu pós-treino eram gorduras de qualidade, como por exemplo as que eu falei no começo do vídeo lá para vocês. Outra coisa que eu também fazia era tomar os suplementos, que eu falei também ao longo do vídeo. E aí, como eu disse, o específico dessa questão é que você tem que fazer tudo isso de pós-treino. Essas gorduras boas que você vai consumir, esses suplementos que eu falei para você consumir, tudo isso depois do treino. Você vai lá, treina pesado, vai para casa, faz o seu pós-treino, como eu disse, e depois você vai descansar. Isso vai fazer com que seu corpo aumente o máximo da testo possível. Mantenha isso por um tempo, acostume seu corpo com isso e você vai estar tendo a sua testo no máximo, porque você vai estar estimulando o seu corpo a produzir testo baseado no seu treino pesado, você vai estar dando as ferramentas certas, ou seja, os nutrientes que seu corpo precisa baseado na suplementação e alimentação que eu falei no começo do vídeo, e você vai estar dando o tempo certo para o seu corpo produzir aquela testo, que é dormir logo após. Você vai estar cansado e você vai dormir muito bem, vai dormir pesado, e vai fazer com que você vá aumentar a sua testo ao máximo. E se caso você não tinha anotado o que eu falei no começo do vídeo, ou por acaso pulou direto para essa parte para dar uma despertinho, para ver o que eu fiz para ganhar 1000 de texto, você vai ter que voltar agora para o começo do vídeo e vai ter que anotar para saber o que é esse suplemento e qual é que é essa alimentação. Porque não vai adiantar de nada você querer comer qualquer coisa, tem que ser aquilo específico, beleza? E se você fizer tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui, a sua testo vai ser o mais alto possível e de maneira completamente natural. Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo aqui, e se você quer mais vídeos como esse aparecendo no seu YouTube, se inscreva aqui no canal e também ative o sininho e você vai estar recebendo uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E claro, se você tem mais dúvidas sobre qualquer uma dessas coisas que eu falei, deixa aqui nos comentários, eu vou estar te respondendo. E aí, então eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!